Não, Mas, ele não tá de camisa social, de novo. Ah, tá lindão com essa camisa aí, esporte. Bom dia, Paulo. bom Bom dia, dia, Paulo. Rebeca. Bom dia, Mauro. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Eu confesso que eu não gosto de bullying, sabe, Mauro? Então você fica me pressionando no ar, dizendo que eu via, né, só vinha careta, camiseta, né, camisa social, todo dia a mesma camiseta. Eu falei, agora eu vou esnobar também. Eu tenho Mas coisa não dá. colorida. Olha aqui, ó. Tá pensando o quê? Mas não faço bullying, eu sempre admirei, eu sempre elogiei a camisa social dele. Pois é, agora entrei São pelo cano. elogios. Mas tá bom, venho eu de camisa social hoje para representar. E ele, camisa de manga curta? Não, você não deixa eu vir de Manga manga comprida é uma curta. camisa social mais Ah, tem informal. que apertar aqui, ó, bonitinho. É, a gente é Então, diferente, sabe? Eu gosto de É. dobrar, ele gosta de deixar solto, né? É Assim. que eu faltei nessa aula lá do curso cadê a de Yara Vidal? Cadê a investimento. Yara Vidal? É, A a Yara Yara Vidal. Vidal, nossa comentarista de moda, aqui ela tem que vir fazer, fazer os comentários dela. Evidente que a Rebeca vai sair ganhando. Bom, deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei se você viu, mas a Rebeca não viu. Um furo de reportagem fundamental, e a gente já vai falar de economia, sobre a fuga do Bolsonaro para a embaixada. Acho que o Paulo não viu também. Não sei, acho que o Paulo talvez tenha visto. Eu sei que não viu, Rebeca. O Adnet virou repórter e conseguiu registrar o que o Bolsonaro falou, que o Bolsonaro foi lá, apertou o botão do interfone e falou o quê? Vamos ver. Furo do Adnet, olha só. Manedecre, né? Van Sutegem aí. Nisso daí. Como fala nisso daí em hungarês? Hungarês. Como é que fala? Preciso de asilo. Menedecre Vanscos Joseguem. Mas o Bolsonaro, olha lá, foi lá. Essa é Não, É, fanfarrão. Manedecre, né? Van Sutegem aí. Nisso daí. Como fala nisso daí em hungarês? E diz que melhor coisa que eu... o menu do café da manhã, da janta, quando ele chegou, era escondidinho a hungarês, né? Aham. É o prato típico para o Bolsonaro lá. Muito bom, muito bom. Olha aqui, a Yara Vidal respondeu a vocês dois, viu? Ela diz: você pode vestir o que quiser desde que esculhambe o neoliberalismo. Olha, Agora que ela voltou da China, porque ela é assim, né? ela é. Ela, a Yara, vou contar uma coisa para vocês. Vou contar uma fofoca. E ela vem contar aqui um dia desses. A Yara Vidal e o Xi Jinping são assim, ó. Unha em carne, unha em carne. Ela vem contar, porque ela toda hora está na China. Impressionante. É como se você, sabe, pegar um avião da ponte aérea para ir para o Rio de Janeiro, é Yara indo para Beijing. Né? Eu acho que o Xi quer consultar a Yara sobre política internacional, por isso que ela vai tanto para lá. Vamos combinar, semana que vem ela vier aqui, Rebeca? É que Vamos, ela eu tô com entra no saudade Fórum dela. Global, né? Então não dá para Isso. esticar muito. Mas e aí ela já faz, ela é a crítica de moda aqui da Fórum, né? Sabe tudo sobre moda, moda engajada, moda socialista. Ela vem conversar aqui com a gente semana que vem. Vem, Yara, vem que você vai ser o maior sucesso aqui. Tá Isso bom? aí. Paulo, você falou do escondidinho lá na embaixada. Tem um escondidinho lá na decisão do Copom. Né? A gente mostrou aqui mais cedo uma posição inacreditável até do Copom, que saiu ontem a ata da reunião do Copom da semana passada. Em geral é assim, né? Eles fazem a reunião, soltam uma nota curta e depois a ata. E a ata faz, eu não vou ler de novo, mas a ata basicamente diz o seguinte, nesse ponto 11, que a massa salarial do país está aumentando, que isso é muito preocupante, porque se a massa salarial aumenta, a inflação aumenta, e que se o desemprego diminui, também é muito preocupante, porque se o desemprego diminui, os trabalhadores ganham mais poder de reivindicação, a massa salarial aumenta, e isso vai dar inflação. Ou seja, o Banco Central dizendo que bom para o país é salário mais baixo e desemprego em massa. Fiquei chocado. E tão chocado quanto a nota é saber que isso está aprovado por unanimidade, né? O Haddad tem uma bancada do Haddad lá de 4 diretores e eles ficaram quietinhos com essa observação. Eu sei que foi tema do seu artigo da semana, né? Reunião do Copom. Paulo, explica para nós. Então, Mauro,
Veja, eu acho que são duas questões, quer dizer, se tiver tempo a gente discute a reunião do Copom, né, do ponto de vista mais objetivo, que foi a decisão, né, com relação à Selic, que ela foi mais uma vez reduzida em 0,5%, mas esse assunto que vocês estão trazendo é muito importante, quer dizer, foi uma das primeiras vezes que eu me lembre, né, eu que acompanho essa sistemática de reunião do Copom, ata, comunicado, não sei o quê, há muito tempo, em que a grande imprensa começa, inclusive, a dar um pouco de destaque para os detalhes, vamos dizer, mais técnicos, né, entre aspas, dos termos do comunicado. Isso foi um pouco a tradição que o neoliberalismo financista no Brasil incorporou da prática do Fed, que é o Banco Central norte-americano, né, o Federal Reserve, que tem, quer dizer, todo mundo que analisa fica todo preocupado com a vírgula do comunicado, porque isso pode significar tendências de interpretação, não sei o que, parará. Eu acho que, apesar das dificuldades, dos horrores, né, políticos e econômicos que expressam o que está por trás, né, dos termos, é bom porque isso começa a dar um pouco de luz, sabe, Mauro? Não é para justificar de maneira nenhuma, mas isso não é novo. Né? Quer dizer, o Banco Central sempre manteve esse tipo de avaliação, esse tipo de preocupação, por exemplo, com a questão do salário, com a questão do emprego, e isso é um elemento recorrente e permanente nas avaliações do pessoal do sistema financeiro, da ortodoxia, dos neoliberais. Isso não é novo. Vamos voltar 9 anos, 2015. Né? Não sei se todo mundo se lembra, Dilma acaba de ser reeleita para o seu segundo mandato, né? E ela dá um cavalo de pau, infelizmente, no que era programa, expectativa, promessa eleitoral, e chama um cara do banquismo, né? O Joaquim Levy, que foi indicado pelo presidente do Bradesco à época, né? Que era o Trabuco, para ocupar o Ministério da Fazenda. E o que esse cara faz? Exatamente colocou em prática o que está escrito nas preocupações do Copom. Nessa visão desse pessoal, existe um conceito, eu não quero me alongar muito, mas que eles chamam de PIB potencial. Né? Quer dizer, é o quanto o produto interno bruto do país pode ser alcançado num determinado período. Né? E se você crescer, então, mais do que esse PIB potencial, que ninguém sabe como se calcula, mas enfim, você tem riscos. E o que pode acontecer? Você pode ter, por exemplo, um aumento dos salários, como tinha acontecido nos 2 mandatos do Lula e depois no primeiro da Dilma. Isso coloca mais recursos na economia, isso aumenta a demanda, isso, enfim, tudo que a gente já sabe, as pessoas vão consumir mais. E, de acordo com essa abordagem conservadora, quer dizer, isso eleva a demanda agregada, e essa elevação da demanda agregada tende a pressionar preços também de uma maneira degregada. Como você não tem a oferta, o que acontece? Inflação. É uma coisa super esquemática, a realidade está cansada de provar exatamente o oposto, mas os caras se vangloriam. O Joaquim Levy dizia, quem quiser interessado, vai procurar em 2015, escrevi muito a respeito. Ele dizia em todos os termos, ministro da Fazenda, temos que reduzir o valor real do rendimento médio dos trabalhadores. Temos que impedir que o crescimento das atividades econômicas, ouça-se, PIB, aumente. Resumo, 2015 foi uma das maiores recessões da história recente do Brasil. Por quê? Porque foi uma intenção. Eu tenho que provocar recessão, eu tenho que provocar desemprego, eu tenho que provocar redução dos salários para impedir que a inflação volte. É uma loucura isso, tá certo? Mas, para lembrar, quer dizer, o que está apontado como preocupação nessa ata do Copom não é uma novidade. Quer dizer, a gente espera que o Haddad, né, quer dizer, tenha um mínimo de sensibilidade para não embarcar nessa canoa. Quer dizer, já basta o que ele está fazendo, que é outra loucura, que é essa história da meta zero. Todo dia, né, nos jornalões, né, da grande imprensa, os porta-vozes do financismo, tem essa história de ficar tecendo loas ao Haddad. Agora, hoje, no jornal, está a mesma coisa. Grande vitória do Haddad, está conseguindo manter a meta zero.
É uma loucura, quer dizer, isso é lembra aquela história do bode na sala, vocês lembram, né? Você coloca o bode na sala e aí você começa a preocupar com a presença do bode na sala, não com os problemas que a casa, que a sala tem que precisam ser resolvidas. E agora, então, a gente não discute retomada do crescimento, redução das desigualdades, políticas públicas, orçamento para investimento público, definição, né, de como o Brasil vai conseguir fazer 40 anos em 4, não. Fica sabendo se o Haddad está conseguindo cumprir no mês a mês, na semana a semana, essa, desculpa, imbecilidade que é cumprir uma meta zero de uma forma obstinada e obsessiva, sem nenhuma razão. Bom, desculpa. Agora, Paulo, me explica, por que é que os diretores do Banco Central, 4, né? Diretoria, o Haddad hoje tem metade da diretoria do Banco Central, né? Metade da diretoria do Banco Central hoje foi indicada pelo Haddad, né? Esses 4 de baixo aqui, né? O Ailton, o Galípolo, o Piketty e o Rodrigo Teixeira. Por que esses 4 não se manifestam, não se levantam em protesto, não registram na ata que eles discordam dessa visão de que salário e emprego é um risco para o país? Olha, Mauro, eu não conheci, vamos dizer, os bastidores dessa última reunião, tá certo? A gente sabe como é elaborada normalmente uma ata de uma reunião, principalmente desse tipo, né? Quer dizer, você ali tinha uma maioria definida, que ainda são os amiguinhos, né, do Bolsonaro e do Paulo Guedes, né, o Roberto Campos Neto e mais 4, e tem os 4 novos chegantes. Então, provavelmente tem alguém de uma secretaria que escreve a ata, eu não ficaria tão apegado a esses termos do comunicado. Para mim, eu dou de barato, vamos dizer. O problema, para mim, mais central não é esse. O problema é o seguinte: as últimas reuniões do Copom, ainda que você tenha tido, né, essa redução sistemática de 0,5% na Selic a cada uma delas, essa queda é para inglês ver, ela é muito pouco expressiva para aquilo que se pretende, quer dizer, recuperar o crescimento da economia, recuperar os investimentos, etc. Tanto que a taxa real de juros praticamente ficou inalterada, que é a Selic menos a inflação. Depois dessa reunião, saiu um novo levantamento de uma organização internacional chamada MoneyU. O Brasil continua, ele é o segundo, não é mais o primeiro, é o segundo maior campeão de taxa real de juros no mundo, só perde para o México. Então, na verdade, a pergunta é, por que esses 4, desculpa, Rebeca, só vou fechar, por que esses 4 não votaram, aí não é problema de interpretação de ata, para que a queda na Selic fosse maior, é isso que o Brasil precisa. Não se contentar com essa coisa cosmética de 0,5%. O Roberto Campos Neto fica bem, né, com uma parcela, né, mais oficialista do governo, etc. Fica bem com o financismo, porque não abala as estruturas da remuneração financista. E esses caras, os 4, tinham que ter votado, olha, queda mais expressiva na taxa de juros. É fundamental. Desculpa, Rebeca. Não, imagina, desculpa, eu vi que você já estava entrando nas questões do artigo que você mandou para a gente, queria justamente que você comentasse sobre isso, né? O Fernandão tem alguns comentários aqui também. Olha, o Fernandão diz: o que fica claro é que Campos Neto, Galípolo, essa turma toda é fantoche da Faria Lima. Não pode deixar o povo evoluir muito, como dizia o Temer. Tem que manter isso aí, ou seja, manter o povo debaixo de um cabresto. O Antônio da Nóbrega, Haddad não deve ter colocado os novos diretores com um pensamento econômico, mais humanos, deve ser do mercado financeiro. Muda-se o presidente, já seus auxiliares e ministros, infelizmente, são neoliberais. E aí te devolvo, Paulo. Não sei se o Mauro quer entrar nessa... Bom, então, fala, Mauro, desculpa. Não, isso aí, só para registrar isso que você está falando, e aí queríamos ouvir você sobre o artigo, que você vai lá na ata do Copom, e aí, diferentemente lá do que no tema do emprego, né, que talvez tenha tido alguma discordância, tal, no caso da redução em apenas 0,5%, está dito explicitamente aqui na ata, deixa eu mostrar, ó, é o último ponto, votaram por uma redução de 0,5 ponto percentual os seguintes membros do comitê, e aí dá a lista de todos os integrantes da diretoria do Banco Central, ou seja, não houve, e aí a ata registraria se alguém tivesse votado contra, né?
Exatamente. Isso tem acontecido, Mauro, porque, vamos lembrar, a gente está trabalhando num cenário em que o Bolsonaro e o Paulo Guedes, em 2021, promoveram uma mudança na legislação, concedendo uma quase independência ao Banco Central. Ele já tinha muita autonomia, sempre teve, mas eles deram o quê? Já preocupados com a possível vitória do Lula, uma volta de um programa, né, politicamente e economicamente mais progressista, etc. Falaram, não, vamos dar mandato para esses caras. Então, os 9 indicados pelo Bolsonaro ficaram com mandato fixo. E foram, então, pouco a pouco, a partir da posse do Lula, pelo cronograma previsto na Lei Complementar 179, sendo substituídos. Então, o Lula colocou primeiro o Galípolo, depois o Olá, e o último foi o Rodrigo Teixeira, são 4. Tá certo? Do lado do Campos Neto, quer dizer, ainda então teria 4 mais ele, 5-4, se for uma leitura estrita, ainda a maioria com Campos Neto. A substituição dele só acontece no final do ano, né? Acendemos orações e velas para que Lula não queira reconduzi-lo a mais uma presidência do Banco Central, né? A gente nunca sabe o que anda na cabeça desse povo da Faria Lima e na relação dele com Haddad. Mas o fato é esse, quer dizer, nas últimas reuniões todas, foram 6 reuniões seguidas em que se abaixou 0,5%. Todas as decisões foram unânimes. Então, na minha interpretação, quer dizer, é que mesmo os indicados pelo Lula, quer dizer, eles estão ou concordando que a redução tem que ser cosmética, paulatina, quase imperceptível, ou então tem alguma estratégia por trás que a gente não sabe, né? Porque eu, se tivesse condições de aconselhar, entende? Diria, olha, vota para ser minoritário, é normal, acontece várias vezes. Na história do nosso Copom, no Federal Reserve, inclusive eles estão preocupados com o mercado, entre aspas, que seja sinalizado, olha, o mercado precisa saber. Esse 0,5% foi votado 5-4, porque 4 queria 1%. Do ponto de vista real, não muda nada, a Faria Lima vai ficar contente do mesmo jeito, porque a decisão teria sido 0,5% e nada mais. Mas aponta para esse mesmo mercado e para a sociedade, olha, se tiver mais uma nomeação, e aí vira o 5-4, né, a favor do mandato do Lula, pode ter mudança progressista mais para frente. Eles trabalham sempre com expectativas, né? Mas não, então fica essa geleia geral, né, liderada pela Faria Lima e verbalizada pelo Roberto Campos Neto, e todo mundo está num amorfo, né, a favor de uma redução que não resolve o nosso problema, tá certo? E veja, tem um outro aspecto que é o seguinte, quer dizer, a gente não está tratando desses 9 indivíduos, né, apenas como integrantes do Copom. Isso é importante lembrar, quer dizer, eles se reúnem uma vez a cada 45 dias, tiram o boné de diretor do Banco Central, botam o boné de integrantes do Comitê de Política Monetária, passam 2 dias, discutem conjuntura nacional, internacional, e decidem sobre a Selic. No intervalo dos outros 45 dias, tá certo? Eles são diretores do Banco Central. Banco Central significa órgão, agência reguladora e fiscalizadora do sistema bancário e financeiro brasileiro. Eles têm que tomar atitudes e ações, entre outras, para impedir o excesso de poder do oligopólio da banca privada. Você percebe? Quer dizer, para isso que existe uma agência reguladora. Você tem 220 milhões de habitantes, não sei quantos milhões de microempresas pequenas, que dependem de crédito, dependem de recursos monetários, você conta no dedo das mãos o número de grandes grupos de bancos privados. E esses caras decidem, entre outras coisas, tá certo? Tem tarifas que são absurdas, tem práticas, mas eles decidem o spread. A gente traz do inglês, né? Desculpa, ainda não arranjaram uma tradução disso. Seria margem, diferença entre a taxa de juros que eles tomam do governo, ou que eles pagam para a gente quando a gente deposita o dinheiro lá, e o quanto eles cobram na hora do empréstimo. E o Brasil, além de ser campeão mundial da taxa de juros, é campeão mundial de spread bancário há décadas.
e nada foi feito a respeito disso. Isso não causa preocupação para a diretoria do Banco Central, não, né? A preocupação é se aumentou mais ou menos, se o salário está alto, se o desemprego, a alta do emprego pode provocar inflação. E eu coloquei os números ali, a gente sabe, mas na hora choca. Né? Quer dizer, a Selic foi baixada, tudo bem, está 10,75. Você vai na página do Banco Central, está tudo escrito lá, bonitinho. Tem taxa de juros média, porque tem gente que cobra mais ou menos, de cartão de crédito rotativo, se não me engano a memória, era 415%. Quer dizer, o banco pega o dinheiro a 10 e cobra 415. É 40. Olha aí, obrigado, Mauro. O crédito pessoal, veja, o crédito pessoal, inclusive, aumentou 6 pontos, é um absurdo, né? Já é muito alto. 84 era no começo do Lula, aumentou para 90%. Quer dizer, o banco empresta 10, toma 10 e cobra 90. Cheque especial baixou um pouquinho, mas irrisório, na ordem de 130%. Isso é escandaloso. Quer dizer, o Banco Central ele tem por obrigação regular e dizer, olha, não pode mais do que tanto. Isso um. Segundo, o governo tem todas as condições de atuar nesse sistema, nesse mercado. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, são bancos comerciais, entre outras coisas. Saia uma orientação do governo, do Ministério da Fazenda, dizendo, olha, não faz sentido esses bancos públicos terem taxas exorbitantes e valores absurdos de lucros bilionários. Por quê? Porque eles se orientam pela concorrência da banca privada. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos abaixar... Olha a Cristian Andrade. Precisei pegar 30 mil, agora estou devendo 100 mil para o banco. E a realidade triste da Cristi é isso, a grande maioria das pessoas, na hora que são obrigadas, se veem na contingência de pegar recursos financeiro, era como se dizia antes do agiota, entendeu? Quer dizer, você entrega muito mais do que aquilo que você pegou emprestado. E como eu dizia, quer dizer, como esses bancos públicos, eles têm uma presença forte, vamos obrigá-los, né, a baixar o spread cobrado. A Dilma tentou fazer isso num momento no governo dela. E foi um sucesso. Eu lembro até hoje, a Caixa Econômica tinha um comercial, uma propaganda, dizia, venha para a Caixa você também. O Banco do Brasil. Porque as pessoas realmente mudaram de banco. Elas iam na banca privada e diziam, olha, tanto, o cara diz, não posso. Tá bom, então eu vou para o Banco do Brasil que me oferece melhores condições. E isso estabeleceria um novo patamar. Não é que banco vai quebrar de maneira nenhuma, só que o banco vai reduzir a sua margem de ganhos para padrões, como eu chamo no artigo, com muitas aspas, civilizatórias. Os bancos americanos, europeus, japoneses, canadenses, não quebraram por isso. Eles, em alguns momentos, quebraram por outras aventuras que eles fizeram, tudo bem. Mas não é porque a taxa de juros ou spread ou as tarifas são baixas. Muito pelo contrário. É que eles têm uma resistência corporativa muito grande. Quer dizer, como é um mercado muito concentrado, ou o governo regula e toma a iniciativa, ou então a gente vai ficar esperando a boa vontade dos banqueiros, tá certo? Em atender às demandas da maioria da população. Isso nunca vai acontecer. Sim. É isso aí. Gente, para o Banco Central, tudo bem essas taxas pornográficas, obscenas, que o Paulo Clias mostrou no artigo deles. Para o Banco Central, tudo bem. Para o Banco Central, tudo bem o governo pagar cada vez mais juros para os ricos e milionários desse país, bilhões e bilhões em juros, mas aumentar o salário do pobre trabalhador, dar emprego para o trabalhador e a trabalhadora, isso não pode, isso faz muito mal para o país. É incrível. Isso nunca, né? Então, Mauro, pegando um pouco o gancho nessa tua observação no final, é que é tanta coisa para falar e pouco tempo, eu esqueci. Uma outra coisa que é importante mencionar, e está no artigo também, é justamente essa priorização reversa que o governo faz. Né? Quer dizer, então a gente está no ambiente de novo arcabouço fiscal, meta zero,
contingenciamento, ameaças de redução dos pisos constitucionais para saúde e educação, revisão, né, como diziam, dos excessos do Bolsa Família, dos excessos da Previdência Social, essa baboseira toda, mas, ao mesmo tempo, nos últimos 12 meses, a gente marcou o recorde histórico de uma despesa pública fundamental, que é a despesa com juros da dívida pública. O governo brasileiro pagou nos últimos 12 meses 720 bilhões a título de pagamento de juros. Qual é o segredo? Essa é uma dívida, entre aspas, não primária, porque foi criada essa divisão metodológica entre despesa financeira e despesa não financeira. Para o resultado primário, que é essa obsessão da meta zero do Haddad, não entra a despesa com juros. Então, é saúde, educação, previdência, assistência, saneamento, segurança, salário, etc. Mas você tira, fica livre, leve e solta, sem limite, sem teto, sem contingenciamento, o pagamento de juros, e atingiu 720 bilhões. Como diria o Lula, nunca antes na história deste país. E aí, o controle do dia a dia para cumprir a meta zero fica nesse negócio, corta a saúde aqui, corta a educação ali, corta a previdência, e enquanto você tem esse dinheiro todo sendo drenado para os setores do topo da nossa pirâmide da desigualdade, estimulado, inclusive, por quê? Pela elevadíssima Selic nas alturas, porque esse pagamento de juros é o quê? É o estoque da dívida que a gente tem, que está por volta de 5, 6, 7 trilhões, multiplicado pela taxa média de juros, que é referenciada na Selic. Entende? Então, fala, não pode mexer nos contratos. Ninguém está falando em moratória da dívida. Mas, se isso é uma despesa pública, por que ela é uma despesa pública mais nobre do que o volume que se paga para aposentados, pensionistas todo mês pelo INSS? Por que ela é mais nobre do que o contrato social do SUS e de todas as despesas na área da saúde? Por que ela é mais nobre do que a despesa com a educação pública? Não é isso, não. Então, vamos fazer uma discussão franca. O que é prioridade no gasto público? E aí a sociedade vai dizer. Percebe? Agora, só contingenciar na boca do caixa, como se diz, as despesas sociais e deixar a despesa financeira, eu acho que é radicalizar na defesa do financismo, entendeu? O pessoal às vezes fala, você só critica. Não, tá aí. Paulo Clias indicando o que tem que fazer. Tá aí, tá o roteiro. O roteiro está feito, é isso que tem que fazer para mudar radicalmente a face do país. Paulo, obrigado. Boa Páscoa aí para você. Eu agradeço, boa Páscoa para você, Mauro, Rebeca, um abraço para o Plínio, que deve estar nos assistindo, todo mundo também. E eu prometo, então, da próxima vez a gente troca, eu venho com a camiseta social careta e você volta com as suas coloridinhas bonitinhas, tá bom? Beijão, Paulo. Beijo para vocês, tchau.